Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias, do canal Grimório Adaptado, e hoje eu venho aqui falar de duas coisas muito importantes para que se consiga tudo aquilo que se deseja. Nesse mundo de magia, de ocultismo, de esoterismo, duas coisas que eu vim a compreender na prática são a imaginação e a oração, representada pelo verbo. Se nós observarmos bem, Deus se manifesta na criação da mesma forma que é relatada na Cabalá. No princípio, Ele, o Uno, Criador de todas as coisas, de onde veio toda a existência, Ele se manifestou em positivo e negativo, em masculino e feminino, e essa mesma representação de seus aspectos reverbera na natureza. Se nós observarmos bem, essa dualidade está presente em todas as coisas. A gente observa o bem e o mal, o branco e o preto. A gente observa luz e sombra e por aí vai. Deus, dessa forma, Ele criou todas as coisas, como diz no Gênesis, pela palavra. Pois está escrito que Ele disse, faça-se a luz, e a luz surgiu. Aí diz, faça-se isso, faça-se aquilo. E tudo que ele dizia acontecia. Essa representação do verbo também reflete em nós seres humanos, pois diz a Escritura que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E, semelhantemente, nós temos essa capacidade de verbalizar, nós temos essa capacidade de projetar mentalmente aquilo que desejamos e verbalizar para colocar em prática. Da mesma forma, isso é aplicado na magia. Independente de qual vertente se trabalhe, de qual crença se professe, funciona dessa forma. Se você observar bem, tem aquela passagem bíblica em que um centurião procura Jesus e pede a ele que cure o seu criado que estaria em casa doente. Jesus então diz ao centurião para que eles fossem até a casa dele. E o centurião diz que não é digno de que um homem do gabarito de Cristo vá até a casa dele, pois afinal ele era um homem que obedecia ordens, né? Então o que ele quis dizer é que se os seus superiores dessem a ele uma ordem para que ele matasse, por exemplo, agredisse alguém, ele teria de cumprir. Ele era um subordinado. Então, partindo disso, ele apenas declarou que se Cristo desse uma ordem, uma palavra, o criado seria curado. Isso é uma lição de fé, uma lição de como a imaginação pode atuar. Observe que nós temos um grande aprendizado a partir disso aí. Isso quer dizer que nós muitas vezes buscamos nas nossas orações, nas nossas preces, de forma incorreta aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa. Por que eu digo isso? Eu pude comprovar isso na prática. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, estiver passando por um problema como falta de dinheiro, uma coisa muito comum dos nossos dias, aliás, eu acho que isso sempre foi um problema em toda a sociedade, se você continua vibrando aquele tipo de sentimento de reclamar, de que sempre está tudo ruim, de que tudo sempre falta, de que nada nunca está bom, você vai acabar vibrando energia densa e essa vibração vai acabar atraindo isso para você, porque isso é o que a sua imaginação projeta no campo mental, no campo psíquico. E você reclama verbalmente, você acaba produzindo efeitos na matéria, porque já foi provado, até pela ciência, não de forma oficial, que o verbo tem influência sobre a matéria. Então, o que acontece? Se você agir de forma oposta, faça a experiência e tente comprovar isso na prática. Em vez de reclamar, tente vibrar agradecimento a Deus por todas as coisas, por você estar vivo, por você ter o que comer. Tente vibrar de forma que as dificuldades da vida te tornam uma pessoa mais forte, uma pessoa mais capaz de enfrentar outros problemas maiores que possam vir a surgir.
Tente vibrar de forma positiva. Tente ser agradecido a Deus por você, pelas coisas boas que você tem. Você vai perceber que, baseado nisso, as coisas boas vão começar a se atrair a você. Você mesmo vai vibrar de outra forma, e a forma que vibramos vai atrair aquilo que vibramos. Essa é a ideia por trás de tudo isso. Todas as lições que você for observar de Jesus através das parábolas e dos episódios narrados nos evangelhos de pessoas que tinham aquela fé, elas tinham na imaginação delas aquela ideia fixa, aquela vontade firme de que bastava uma palavra e elas conseguiriam a realização daquilo que elas precisavam, a cura de uma enfermidade, ou seja lá o que for. Assim, a imaginação aplicada de forma prática junto com a oração, com o verbalizar, o poder de vibrar as palavras, vai te dar uma realização com mais propensão ao sucesso. Eu vou dar aqui agora um exemplo prático do que ocorreu comigo. Numa determinada ocasião, eu fazia um ritual em que eu teria chamado o arcanjo Desafiel, no início das minhas práticas. Então eu pedi uma determinada coisa e fui ali fazendo as minhas preces no meio do ritual, e em um determinado momento eu meditei sobre aquilo, fechei os olhos e mentalizei como se eu já tivesse alcançado aquilo que eu acabava de pedir. Foi instantâneo, manifestou-se naquele exato momento. Por isso eu digo que a imaginação programada, se você programar a sua mente para controlar a sua imaginação, para que você passe a vibrar de forma positiva, aliada à oração, você vai conseguir aquilo que você deseja, independente de você estar fazendo um ritual cerimonial ou não. Então pense bem sobre isso, programe a sua mente, programe a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e você vai observar que você vai passar a ter um resultado muito mais positivo. Eu fico por aqui, a gente se vê.